história da saúde pública brasileira é longeva, então o SUS, de alguma maneira, ele expressa um pouco essa trajetória, né? Então ele tem uma dimensão de longa duração, que eu estou chamando de longa duração aqui, né? Mas também ele não deixa de ser fruto de um contexto específico, né? E que contexto é esse? É o contexto digamos assim, da crise da chamada ditadura militar e civil brasileira, né? Eu estou me referindo especificamente à segunda metade dos anos 70 e já caminhando para o contexto de abertura, né? Primeira metade da década de 80. Então, a partir de diferentes inserções, muitos nas secretarias de saúde, outros ocupando posições no ministério, alguns nas universidades, outros propriamente nos movimentos sociais, né? Vão começar a articular um movimento o mote vai ser saúde e democracia. Né? E qual é a ideia que está por trás disso aí? É do acesso universal à saúde. Ou dito de outra maneira, assim, a saúde ela é uma obrigação do Estado. Acho que a grande inovação do SUS para a sociedade foi a participação dos usuários no sistema, onde a gente tem o que é conhecido como controle social. O controle social, ele traz 50% dos usuários para dentro de um conselho, né? Existe um conselho composto pelo sistema de gestor público, pela comunidade, e isso tudo faz com que as coisas fiquem mais transparentes, então que as decisões sobre o uso do dinheiro, sobre a aplicação dele e sobre as necessidades locais sejam mais reconhecidas. Então o que a gente chama de classe médica, num só tempo comporta profissionais extremamente progressistas, mas também tem grupos muito conservadores, né? Muito conservadores no sentido de uma compreensão da profissão como uma profissão liberal. Então qualquer digamos, tentativa de regulação da profissão é compreendida com maus olhos por esses setores mais conservadores, né? Então, a ideia de se criar um sistema universal de saúde que implique ter racionalidade, por exemplo, na distribuição dos profissionais no território, implica igualmente na ideia de que a profissão tem que ser regulada. Então, tem que ter critérios para a formação de especialidades, para a distribuição no território. Essa ideia que parece simples, ela mexe com elementos assim já calcados no âmbito da tradição da educação médica. Por isso o choque. Não à toa o chamado programa Mais Médicos vai ser um gerador de imenso conflito. Porque o que o Mais Médicos está, no final das contas, propondo? Ele está mexendo com a formação médica, ele está, digamos assim, descentralizando os espaços de formação discente, porque, por tradição, o médico é formado no âmbito hospitalar. E o Mais Médico está dizendo o seguinte, vai ter que se formar na atenção básica também. Então, é muito importante que os currículos atuais dos profissionais da saúde tenham esse viés, que eles tenham esse olho no SUS e tenham em algum momento, como nós temos, passar pela unidade como um internato, como um estágio, conhecer os programas que são desenvolvidos nas unidades básicas, conhecer as próprias dificuldades de gestão. A agenda epidemiológica brasileira, né, com todas as questões mais urgentes, estão colocadas, são perceptíveis na atenção básica e menos no hospital. Então, a ideia de você formar na atenção básica, você está formando um médico que seja capaz de fazer um bom diagnóstico de tuberculose, de conhecer as doenças mais prevalentes, como a gente chama, né? Parece simples, faz sentido lógico, faz todo sentido lógico, mas isso envolve um embate com uma tradição já muito calcificada na formação médica brasileira. Formação médica brasileira. Porque se a gente olha para a experiência internacional, por exemplo, para a Espanha, a regulação médica é muito mais forte. Na Espanha, por exemplo, eles mapeiam o mercado de trabalho e se por algum motivo eles perceberem que a gente precisa formar mais médicos numa dada especialidade, eles fecham a residência em uma e abrem nessa especialidade. Ou seja, o mercado, a formação médica, ela é regulada por interesses de Estado e não por interesses de mercado. No sistema público, a gente percebe que precisa de uma formação muito peculiar. Trabalhar com saúde pública justamente traz essas peculiaridades.
entender o perfil dos pacientes, dos usuários do sistema. Para ter uma ideia, às vezes a gente mudando de bairro, mudando uma UBS para outra, a gente já encontra um perfil de usuário completamente diferente, com demandas completamente diferentes. Nós acreditamos que a formação médica, a formação dos enfermeiros e desses profissionais, ela tem que ser muito mais focada no SUS, porque é este perfil de profissional que vai ter a condição de mudar isso tudo. Para se montar um sistema universal de saúde que de fato cubra esse país, a gente vai precisar enfrentar, não tem jeito, a educação médica. A gente vai ter que encarar com seriedade a questão da regulação do trabalho médico. E isso não se faz sem resistência das associações, dos sindicatos, etc, etc, etc. Nós temos praticamente 60% de usuários do SUS na nossa região. Claro que uma formação para um outro território, outras áreas brasileiras, você vai encontrar 90%, 100% de cobertura do SUS, ou seja, um profissional que não esteja conhecendo essa realidade, que não esteja adaptado com esses programas, com o próprio funcionamento do SUS, vai se sentir um estranho no ninho. Hoje, onde a gente mais tem dificuldade, por exemplo, alguns procedimentos que são de alto custo e a gente tem a necessidade de estar formando equipes, muitas vezes, que dependem de recursos humanos. Quando a gente fala de serviços públicos, isso depende de nomeações, depende de folha de pagamento e quando hoje a intenção mais madura é fazer enxugamentos das máquinas, da máquina pública, a gente não pode simplificar e achar que botar mais gente ou mais profissionais vai resolver o problema. O sistema é subfinanciado, ponto. Esse é o único problema? Não, a gente também tem problemas organizacionais. Por exemplo, nosso sistema ele é descentralizado rumo aos municípios, como eu falei há pouco. Isso faz sentido? Faz sentido, mas ao mesmo tempo é um problema. Como ele é de base municipal, não faz sentido algum, em lugar nenhum do mundo, faz sentido um sistema que se crie um hospital em cada município. Porque a ideia de sistema de saúde não é de se criar aparatos de saúde em cada território, cada município. Isso não faz sentido, isso é insustentável do ponto de vista financeiro. Então a gente tem que trabalhar com as chamadas regiões de saúde. É por isso que o sistema é regionalizado. Nós recebemos demandas jurídicas de pessoas que solicitam remédios, solicitam atendimentos especiais, recebemos cobranças do Ministério Público, em juízo, de coisas que a gente tem que dar conta, é uma obrigação do SUS em muitos momentos, mas a gente não tem mais para onde correr. Nós temos uma capacidade instalada, por exemplo, de leitos na cidade, de instituições hospitalares que prestam esse nível terciário de atendimento e isso não nasce de um dia para o outro. Nós não temos onde colocar as pessoas quando elas adoecem, estamos num limite. Então, o que se faz? Se negocia com outros lugares, com outros municípios, com o entorno, se busca parcerias públicas-privadas e é assim que a gente vai caminhando. As pessoas não podem ficar sem a assistência da saúde. O SUS é muito claro que ele oferece a integralidade, a equidade, a universalidade, e a gratuidade. O Henrique Prata, se pegar a história dele, ele queria fechar o hospital que o pai e a mãe dele tocavam porque estava consumindo todos os recursos da família dele. O Henrique Prata ele veio para fechar e viu depois a importância que tinha aquele trabalho lá, então ele usou do relacionamento que ele tinha com músicos sertanejos. O primeiro deles foi o próprio Sérgio Reis, e o fato de estar em Barretos, onde acontece a festa de peão de boiadeiro, foi um dos grandes motivos que fez com que toda essa comunidade sertaneja ajude lá. E aí ele foi conseguindo sensibilizar as empresas para a doação, o Instituto Ronald McDonald, o Instituto Avon, a Ivete Sangalo. Então, aí quem vai visitar lá vê que os pavilhões
Todos eles têm nomes de cantores sertanejos, inclusive o último agora foi do Luan Santana. Ele inaugurou um prédio, também inaugurou agora recentemente um flat ao lado do hospital infantil para poder receber as famílias, todo ele bancado pelo Instituto Ronald McDonald. E tem uma atração nesse flat, porque foi feita toda uma ala dele em formato de ocas, para poder receber os índios da Amazônia. Eu considero hoje Barretos uma universidade de captação de recursos. Eles têm hoje aproximadamente 1.000 colaboradores, que são pessoas que são tratadas, curadas, que se sentem extremamente agradecidas, e aí eles se tornam voluntários, colaboradores, e voltam para suas cidades e ficam o ano todo colhendo vaca, porco, galinha, saco de soja, trator, implemento agrícola, que às vezes o pecuarista, o agricultor não tem muito dinheiro, mas ele tem, né, uma vaca que ele pode dar, um boi que ele pode dar, e aí é realizados leilões do bem. Então imagina que por ano acontece 1.000 leilões em vários municípios do Brasil, arrecadando recursos. Isso é uma maneira de poder manter o hospital. Agora entrou os incentivos fiscais, só para ter uma ideia de quanto se arrecada nos incentivos fiscais. O ano passado, pela lei do idoso, nós conseguimos 62 milhões de reais através do imposto de renda. O que tem lá realmente não existe no Brasil. É um padrão aqui de vocês gaúchos, Moinhos de Vento, 100% SUS, para 4.000 pessoas por dia, Brasil inteiro. Os projetos de prevenção, aos olhos de muitos, eles não fazem efeito, mas são os que mais nos ajudam a economizar. Você imagina, por exemplo, uma situação de... Vamos criar uma hipótese de uma epidemia ou uma dengue, por exemplo, onde você tem vários tipos de gravidade da doença e a necessidade de atenção especializada que essa doença requer. Quando algumas pessoas observam que a gente investe em funcionários de equipes de vigilância, em cursos de capacitação, em tarefas tão básicas quanto remoção do lixo, orientações para as pessoas e o cuidado, isso envolve muito dinheiro. Mas quanto mais dinheiro seria necessário para a gente montar UTIs e hospitais de campanha se a gente tivesse uma epidemia? Quantas pessoas iriam morrer e qual o preço disso tudo? Quando bem instituída, né, as equipes de saúde da família, inclusive a gente já passou metade do país já é coberto por saúde da família, né? O que diz a literatura é que quando esses aparatos de saúde da família estão instalados, 80%, alguma coisa em torno de 80% das situações clínicas são resolvidas nesse âmbito da atenção. Então, diabético e tal, você controla o camarada, a situação clínica dele ali, ele não se transforma na situação aguda, não sobe a rede. Então, não onera o hospital. Isso faz sentido, né? Tem alguma lógica, isso tem uma lógica. Mas o problema é quando você está implantando esses aparatos em regiões que historicamente eram vazios, regiões desprovidas de instituições de saúde. O fato é que onde está se implantando saúde da família, está se acessando gente muito, muito doente. Muito doente. Então, o que a gente está fazendo, ironicamente, é tensionando a rede. À medida que vai se implantando a saúde da família, você vai descobrindo casos, muitos dos quais agudos, que demandam referência hospitalar. É um desafio ficar se reinventando e trazer novidades para a assistência. Grupos, o uso de espaços comunitários, a prevenção, a atenção básica, que esse é o grande foco. Nós acreditamos que com um foco mais pesado, com investimentos mais pesados na atenção básica e a gente conseguir deshospitalizar ao máximo, isso é onde a gente reverteria o recurso ou utilizaria o recurso de uma forma mais sábia. O Programa Nacional de Apoio a Projetos Oncológicos, ele é do ano de 2013.
e juntamente com ele também entrou um outro programa que é voltado a pessoas com deficiência física. Então eles têm a sigla PRONON, que é câncer oncológico, e PRONAS, que é apoio à pessoa com deficiência física. A entidade ela tem que estar ligada ao SUS ou ao Ministério da Saúde, tem aquele SEBAS. Então essa entidade ela tem um determinado momento do ano, cada ano o Ministério abre janelas de inscrição de entidades. E em um determinado momento do ano, o Ministério abre janelas para inscrição de projetos. Por exemplo, o Hospital Geral de Caxias escreveu um projeto para aquisição de um mamógrafo digital, valor de 1.200.000, justificou a necessidade, a relevância para a região, quantas pessoas seriam atendidas. O Ministério analisou, viu a procedência, aprovou, publicou em diário oficial, abriu uma conta bancária no Banco do Brasil, que a gente chama de conta bloqueio, e aí deu sinal verde para o proponente Hospital Geral de Caxias captar o projeto de aquisição de um mamógrafo. Na outra ponta, temos empresários. Aí vale ressaltar que só pode ser empresários que tributam por lucro real, que precisam ter lucro. Sobre o seu lucro, há uma incidência de uma alíquota de 15% de imposto de renda, e desses 15%, ele pode destinar 1%. E aí entram várias empresas até fechar o valor da compra. No caso desse exemplo, foi orçado em 1.200.000. Vou dar uma boa notícia. Tem mais dinheiro do que projeto. Não só o Pacto Federativo em Saúde, mas o Pacto Federativo precisa ser repensado. Os municípios estão incorporando cada vez mais obrigações. Até bem pouco tempo, isso tem, em maior ou menor grau, tem dado certo. Chegamos num ponto de estrangulamento, né? Os estados estão quebrados, os estados federativos estão quebrados. A situação do Rio de Janeiro é a pior possível. Nós temos atualmente a situação estadual, que é uma situação econômica bastante difícil, né? Todo mundo sabe disso, que o Rio Grande do Sul passa por uma dificuldade financeira muito forte. E então alguns repasses, eles não ocorrem de uma forma tão ágil como a gente já recebeu no passado. Então, isso tudo se negocia, né? Mas as próprias regiões de saúde se repactuam e vão se reconfigurando pela necessidade que todos temos de receber esse dinheiro, todos nós. Não é porque uma cidade é maior ou menor que ela não precisa, muito pelo contrário. Cidades pequenas, às vezes, se veem em uma situação muito desconfortável, porque a legislação, às vezes, obriga o gestor a manter serviços para os quais ele não tem dinheiro ou não tem estrutura montada. A gente não tem uma bancada de saúde atuante no parlamento como tinha outrora. A gente não tem. A gente não tem visto movimentos sociais importantes terem colocado em primeiro plano a questão da saúde, embora ela é emergente nas insatisfações populares, ela é uma queixa importante, as pessoas se queixam, mas assim, movimento organizado a gente não tem visto. O desemprego fez com que muitas pessoas perdessem o amparo da saúde complementar, que são os conhecidos planos de saúde, e trouxe rapidamente uma migração muito grande de pessoas para utilizarem os serviços do SUS. Dessa forma, nós tivemos um notório crescimento dos usuários nas unidades básicas de saúde, nos nossos hospitais, nos nossos serviços de pronto atendimento, e isso se tornou um desafio muito grande. Não quero entrar em questões aqui políticas e atuais de corrupção, de desvios de saúde. Um país sério não precisaria dessas leis, certo? O próprio país aplicaria bem os seus recursos. Eu sempre, quando vou visitar os empresários, eu falo o seguinte: se fosse sério, o governo teria dinheiro para a cultura, para esporte, para a saúde e para as questões sociais.
Como não é sério, o governo está chamando o empresário para ser parceiro, que a gente chama de participação público-privada, onde ele, governo, entra com a renúncia fiscal, deixa de receber do imposto de renda, e você, empresário, escolhe um projeto perto da tua região, destina o seu imposto de renda, e o que o governo quer é que você vá lá checar que realmente o dinheiro chegou. Porque o que acontece hoje no nosso país é que sai o recurso de Brasília e nem sempre chega aqui, ou se chega, ele vai sendo capado no meio do caminho, sai 100 e chega a 60. Eu acho que não poderíamos depender disso para melhorar a nossa saúde. Ele entra hoje realmente como uma medida auxiliar para melhorar programas de pesquisa, aquisição de equipamentos modernos. O SUS ele está mais dialogando com o sistema inglês, por exemplo, né, o chamado NHS, que é o sistema social-democrata por excelência que é implantado na Inglaterra a partir de 48. E qual é a lógica dele? Cidadania. Então, ele é financiado por impostos. Então, você é cidadão inglês, você financia o sistema e você tem direito a serviço. Sem considerar carência, se você é branco, se é mulher, não. Você precisa de serviço de saúde, você tem direito. Não é benefício, não é favor, é direito. O SUS não é só atendimento e consulta e unidade básica de saúde, é muito maior do que isso. Ele tem toda uma legislação sobre financiamento, sobre a captação dos recursos, aonde esses recursos podem ir. Você está aqui, só para ter uma ideia, a importância, em 2013 nós captamos para o Hospital do Câncer de Barretos um robô da Vinci, avaliado em 7 milhões de reais. Então, hoje, em Barretos, tem o mesmo equipamento que tem no Albert Einstein e no Sírio-Libanês, só que 100% SUS. Temos outros casos que pode ser na área de assistencialismo. Então, é o remédio, é o alimento, é a capacitação dos profissionais da área de medicina para cuidar de pessoas com câncer. Essa é uma linha. É possível a aquisição de, se tem mamógrafo, mas pode ser camas, pode ser a reforma de toda uma ala. É importante já ressaltar, não entra construção. No caso do Pronaz, tem até bastante interessante a aquisição de cadeira de rodas, construção de piscina para pessoas que têm deficiência física, ecoterapia, compra de cavalo. A saúde é um direito de todos os brasileiros e o Estado tem o dever de proporcionar boas condições de saúde para a população. Agora é lei. Todos podem ser atendidos em estabelecimentos públicos de saúde. E o atendimento deve ser com qualidade e respeito. É isso. Saúde no Brasil é um direito universal, portanto, para todos, sem exceção. O cuidado em saúde tem de ser integral, ou seja, não pode ter nada pela metade. Nós temos direito, inclusive, à prevenção, ou seja, a evitar ficar doente. E para você que está assistindo esse vídeo, concorda que prevenir é muito melhor do que remediar? Isso envolve muita coisa, como vacinas, educação, saneamento, boas condições de moradia, trabalho e vida. E se você ficar doente, tem direito a um bom atendimento, um diagnóstico, tratamento adequado e boas condições de recuperação. Mas fique de olho, se os serviços de saúde na sua cidade não oferecem nada disso, está errado. Tem que melhorar. É muito visível que a gente está adiante, né, de um ambiente muito hostil ao SUS. Muito hostil. Né? E o que eu vou dizer agora não é novidade, é público. A gente até então, a gente nunca tinha tido um ministro da Saúde, nunca tinha tido um ministro da Saúde que fizesse falas institucionais anti-SUS. Então, para você ver o nível de ameaça e que essa ideia está hoje, né? E vejo que tem muita gente que se dedica, muito além do seu tempo de serviço, muito além da sua capacidade e por um objetivo maior, que é atender bem as pessoas, que é atender. Eu vejo que tem muito serviço
que se esforça além do que conseguiria mesmo para oferecer essa qualidade. Porque as pessoas se põem nesses lugares, eu vejo muito isso, principalmente dos nossos servidores aqui, que eles se apresentam dessa forma. Como eu gostaria de estar sendo atendido? Como é que eu gostaria que um familiar meu fosse atendido? E às vezes não conseguem dar o seu melhor por essa situação que a gente vem vivendo. Se é um desafio, não só nosso, mas de praticamente todos os gestores no Brasil inteiro.